E o presidente Lula chegou a se reunir em Brasília com a família de Michel em dezembro do ano passado. A Jussara Soares vem para cá agora para relembrar para a gente o contexto em que esse encontro aconteceu. Jussara, muito boa tarde para você. A gente se lembra bem que o presidente Lula atravessou ali momentos distintos desde essa guerra, a eclosão dessa guerra lá na faixa de Gaza. Num momento inicial, havia ali uma resistência em condenar tão enfaticamente os ataques do Hamas, principalmente em classificar o grupo como terrorista. Depois houve uma posição mais incisiva por parte do governo do presidente Lula. Depois aquelas declarações tão polêmicas em que Lula saiu em defesa do povo palestino e acabou batendo de frente ali com Israel. Como aconteceu todo esse encontro com essa vítima brasileira? Relembra aí pra gente um pouco qual foi o contexto e, principalmente, do ponto de vista político, quais são os desdobramentos que isso tudo tem para o presidente Lula. Boa tarde para você. Oi, Clarissa, boa tarde para você e para todos que estão aqui conosco. O presidente Lula recebeu, sim, os familiares da vítima. Na época não se sabia ainda o paradeiro, nem em que condições ele estava, né? Na época se tratava como um refém e hoje veio a confirmação de que ele foi morto provavelmente ali no próprio dia do ataque, no dia 7 de outubro. Desde então, Clarissa, essa questão toda envolvendo a questão na faixa de Gaza, esse confronto entre Israel e o Hamas, vem numa sequência, inclusive, de um desgaste político interno para o presidente Lula. Quando a gente vê uma cobrança hoje, principalmente ali da comunidade judaica, né, o presidente Lula, por outro lado, diz o seguinte: nunca deixei, né, de condenar o ataque terrorista do Hamas. Há uma outra cobrança feita frequentemente, Clarissa, de que o governo brasileiro não condena, não classifica o Hamas como um grupo terrorista. Bem, o que dizem os integrantes do governo? Que essa decisão de classificar o Hamas como um grupo terrorista, isso cabe à ONU, mas que desde o primeiro momento o governo brasileiro condenou os ataques terroristas. Bem, hoje a nota do Itamaraty é bem dura. O presidente Lula se manifestou nas redes sociais antes mesmo da emissão dessa nota, né, dessa nota do Itamaraty. E lembrando que recentemente o Brasil também foi signatário daquele pedido pela libertação de todos os reféns. Então, isso é um ponto que o governo tem destacado diante de algumas críticas, às vezes como eles dizem, pela uma reticência do presidente Lula ter uma fala mais dura em relação ao Hamas. Bem, mas fato é que os ataques são condenados desde o primeiro momento, né? São classificados como terroristas. Agora, essa questão, qual o argumento do governo brasileiro, é que classificar o Hamas como um grupo terrorista, que isso cabe ali à ONU neste momento. Bem, tem uma série de desdobramentos, Clarissa, porque o que acontece? Nos últimos tempos, a gente viu ali, desde o início desse conflito, o presidente Lula acabou sendo declarado uma persona não grata por Israel. Por quê? O presidente Lula tomou um posicionamento de fazer duras críticas a Israel pela ofensiva na faixa de Gaza, com milhares de mortes, né, e os ataques ali nessa região. Então, diante disso, o presidente Lula fez uma fala em que ele faz uma comparação ali, dizendo que o que acontece na faixa de Gaza só tem parâmetros só aconteceu na história quando Hitler matou judeus. Isso caiu muito mal e o presidente foi declarado persona não grata. Depois disso, o embaixador brasileiro lá em Israel foi chamado para consultas no Brasil, né? E aí o que isso significa na diplomacia? Um esfriamento das relações entre os dois países.